Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa 26ª aula, ou encontro, do estudo sobre o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Vamos então hoje para o capítulo 9, iniciando esse capítulo. O título do capítulo é Para Além da Felicidade e da Infelicidade, há a Paz. Então, ele vai fazer, nesse capítulo, um paralelo sobre a felicidade, sobre a infelicidade e sobre a paz, tá? Entendendo que a felicidade, ela tem alguns pré-requisitos, a infelicidade também, e a paz não tem nenhum. Não tem nenhuma prerrogativa, né? Então, ele vai tratar justamente sobre isso, tá? A felicidade está ligada a coisas consideradas positivas, a paz não. Então, para a gente ser feliz, nós temos aquele olhar de situações, de acontecimentos, enfim, de coisas que acontecem na nossa vida que para nós são positivas. Lembrando sempre que o que é positivo para mim pode não ser positivo para outra pessoa. Então, tudo isso depende de como a gente vê a vida, cada um de nós, tá? Logicamente, nós vemos algumas tendências, né? Para uma grande quantidade de pessoas, tal situação representa uma felicidade, né? Mas nós não podemos generalizar as coisas, tá? Não se trata de todas as pessoas, né? Quando a gente pensa assim, a gente começa a ver a vida de uma outra forma, porque nós já percebemos que nem todo mundo vê a vida como a gente vê. E quando a gente percebe e aceita isso, a gente começa a aceitar a diferença do outro, o que ele tem de diferente em relação a nós, né? E paramos aí, muitas vezes, de ficar exigindo que o outro seja como a gente acha que ele precisa ser, né? Então, vejam a diferença quando a gente começa a refletir sobre diversos pontos que, para a gente, ora, eram corriqueiros, né? Quem não sabe o que é a felicidade, não é mesmo? O que é positivo e negativo, né? O que seria isso? A aceitação das coisas como elas são traz a paz. Então, para a paz, o que é positivo e o que é negativo? Para eu estar em paz, eu preciso estar numa situação que eu considero positiva? Por muito, muito tempo, eu pensei assim. Não sei vocês, mas eu tinha esse pensamento. Eu queria paz. E a paz, para mim, era estar dentro de situações que eu considerava positivas. Mas esse livro ele não traz isso. Ele traz um outro conceito do que é essa paz. Eckhart Tolle, ele fala da paz como sendo algo, um estado que independe se é positivo ou negativo. Independe. Simplesmente porque existe uma aceitação. A aceitação das coisas como elas são, das situações como elas são. E com certeza muitos aí vão estar pensando que, né, eu tenho certeza, inclusive quem está aqui na nossa sala ouvindo isso, mas estaria acomodado nessa situação. Será? Mas será que ele está falando de estar acomodado? De ficar apático diante de uma situação? Então, não é isso que ele está falando, tá? Quando a gente aceita as coisas como elas são, a gente relaxa.
nós não estamos mais ao sabor do vento. É negativo, eu não estou na paz. Aí vem o positivo, volto para a paz. Aí vem o negativo, volto para não paz. Ele diz que a paz é um estado que nós podemos alcançar e que nós podemos fazer com que seja o padrão da nossa vida. É o nosso padrão. O nosso padrão pode ser o da paz. Porque parece muito bonito quando a gente fala, só pense no lado positivo, só pense no que é positivo, como se a vida fosse assim. Esqueçamos as coisas negativas, como se fosse possível a gente esquecer, ou a gente não se incomodar, ou não ser afetado pelo que para nós é negativo. Isso não é a realidade, porque nós sabemos, nós nos afetamos pelas coisas difíceis da nossa vida. Porém, se a gente ficar em paz só quando coisas boas e positivas para nós acontecem, de que forma nós vamos estar na vida? Como um barco sem leme, né? Sendo jogado no mar, para um lado e para o outro, e sem rumo. Porque tudo que acontece na nossa vida não está totalmente no nosso controle. Basicamente, quase nada está no nosso controle. Então, como nós vamos assumir ou vivenciar esse estado de paz se a gente ficar sempre apenas de um lado? E que tal se a gente ficar no meio e não em nenhum lado? Ficar no meio, no equilíbrio, significa que nós tenhamos que aceitar as coisas como elas são. Sem aceitação, não existe o estado de paz. Não existe. Porque ou nós estaremos de um lado ou do outro. E existe muita impermanência nesses dois lados, que não são o lado aqui, o centro. Temos consciência de que algo pode não ser bom, mas aceitamos como é. Então, mais um avanço aqui, querida. Mais um passinho. Nós temos consciência de tudo. Temos consciência do que é bom para nós. Temos consciência do que não é legal para nós. Porém, nós aceitamos essas situações como elas são. Nós permitimos que as coisas sejam. Da mesma forma que nós estamos falando já há um bom tempo aqui nesses estudos sobre a aceitação de como nós sentimos as coisas, a aceitação das nossas sombras. Nós aceitamos o que tem dentro de nós. Nós não vamos querer jogar ali, esconder debaixo do tapete, porque não precisa. Nós olhamos para as nossas sombras, nós aceitamos essas sombras. Nós vamos trabalhar todas elas. Para que a gente consiga trabalhar as nossas sombras, nós primeiro precisamos vê-la, torná-las conscientes, para daí sim nós podermos trabalhá-la. Então nós precisamos aceitá-la, trazer a consciência e aceitá-la. Não precisamos ter vergonha dela. As sombras estão aí, existem e são partes de nós. E tudo na vida é dessa forma. Acontece com tudo na vida. Se nós, seres humanos, temos sombras, por toda essa criação da vida, também tem. Tudo tem as suas sombras. Tudo.
Então, as situações que são colocadas nas nossas vidas, elas têm essa dualidade também. Então, da mesma forma que a gente faz com a gente, com o nosso ser, da mesma forma como a gente trata as nossas sombras, nós também vamos tratar o que está fora. Então, fazendo esse paralelo de nós mesmos, com as nossas sombras, e a forma como o próprio livro nos ensina a trabalhar essas sombras, a aceitação, o trazer à luz da consciência, da mesma forma, nós vamos fazer com todas as situações que nos rodeiam. Tudo que nos rodeia. Nós também vamos ter esse olhar, aceitando essas sombras externas a nós, trazendo à luz para que a gente possa trabalhar essas situações que para a gente são consideradas negativas. E nós vamos trabalhar, assim como a gente faz com as nossas sombras. Só que existem coisas que nós não vamos conseguir modificar. Assim como existem coisas dentro de nós que ainda não estão no ponto de ser modificadas. E por causa disso a gente vai fazer o quê? Desprezar, jogar para lá? Não, a gente aceita. A gente não aceita partes nossas que a gente ainda não conseguiu modificar? A gente agora tem consciência dessas partes nossas. Dessa mesma forma, ele fala aqui para a gente fazer em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Situações difíceis, duras, complicadas, que a gente não quer, que a gente não gosta. Então, é importante a gente perceber que nós não estamos apáticos diante das situações. Aceitar não significa ser apático. Aceitar significa entender que existe, que está aí, que estamos vendo, que vamos tentar melhorar. Vamos tentar resolver a situação. Porém, se a gente não conseguir, nós iremos aceitar e deixar quietinho aí. Aceitar como é. Então, esse permitir que seja levam a transcender a mente. Porque quem faz a bagunça toda? A nossa mente. Quando a gente não aceita algo que está externo a nós e que nos machuca, quem está fazendo isso? É o nosso eu real ou é a nossa mente? Então, nós sabemos, com todo esse estudo que nós temos feito aqui, nós sabemos que a nossa mente é a responsável pela nossa não aceitação, por essa resistência que a gente coloca nas coisas que são, com os seus padrões de resistência. É a mente. Esses padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto essencial do perdão. Opa, o que tem a ver o perdão com tudo isso? Como eu vou perdoar? Como? Se eu estou totalmente conectada com a minha mente. Se eu permito que a minha mente resista, eu te perdoo. Mas eu nunca mais quero te ver, porque se eu te ver, eu lembro de tudo. Quem lembra de tudo? A mente. A mente cria todo o drama da nossa vida. A mente traz a nossa dor. Simplesmente porque existe uma resistência. Então, eu até falo aqui, né, oriento, que vocês até ouçam a aula passada, leiam a parte lá do capítulo da aula passada, porque ela é uma base muito importante para o que ele está falando aqui, nesse momento.
nesse ponto do livro, tá? Para que a gente possa perdoar de verdade, nós precisamos estar conectados com o nosso eu real. Nós precisamos realmente estarmos a caminho do estado de paz. E o estado de paz nada mais é que ele não fica nem do lado do positivo, nem do lado do negativo, ele fica no equilíbrio, ele fica no caminho do meio, que nada mais é do que vem sendo ensinado para a gente através dos orientais lá, como o Buda, por exemplo, Dalai Lama e tantos outros que vêm nos passando mensagens, né? E que a gente acha que é quase impossível, porque a nossa mente diz, isso é impossível. Quem fala que é impossível? O eu real, que está totalmente conectado com o fluxo do universo, com a energia do Criador? Ou é a nossa mente, que é óbvio que é impossível? Para a nossa mente isso é impossível mesmo, porque isso não se trata de uma capacitação da mente. Isso se trata de uma competência, de uma potencialidade do nosso ser real, da nossa alma, que não tem nada a ver com a mente. Então é impossível mesmo, para quem está totalmente refém da sua mente. Fazer isso vai ser muito difícil. É uma decisão que precisa ser tomada. É uma decisão. Eu quero mudar esse estado? Eu quero estar no estado da paz? Quero. Se é isso que eu quero, então eu preciso começar a trabalhar para mudar a minha realidade. A minha realidade de vida, de como eu vejo a vida. E quando a gente disser, isso é muito difícil, isso é impossível. Ah, quero ver quando o sapato apertar. Ah, quero ver quando alguém pisar no seu calo. Quando alguém disser isso, ou quando a gente disser isso, saibamos que isso é realidade só para nós. Isso é difícil para nós. Vamos falar por nós. Não vamos sair por aí dizendo que isso é impossível, que isso é difícil. Porque isso fala apenas de nós. O que eu falo que é impossível para mim. E eu tenho que parar de incluir os outros no que eu acho impossível, né? E eu acho que isso é com tudo, com tudo. Com tudo aquilo que eu não acredito, porque eu não tenho fé, com tudo aquilo que eu acho que não existe, porque eu não vivenciei, porque eu não sei, e com tantas outras coisas. Porque às vezes a gente tira a esperança de uma outra pessoa, a gente acaba com sonhos de outras pessoas. Não é verdade? Eu desiludo mesmo, eu tiro a alegria de uma outra pessoa só porque eu acho que não existe. É impossível, é loucura. Loucura é ficar pensando assim, com a mente fechada. Aí ele continua. O perdão do presente, e isso que ele está falando aqui, é uma dica importante, incrível. O perdão do presente é ainda mais importante do que o perdão do passado. Se perdoar cada momento, se permitir que ele seja como é, então não haverá acumulação de ressentimentos que precisem ser perdoados algum tempo depois. Então, olha só que incrível que ele traz aqui. Que informação nova para que a gente possa refletir.
e profunda. Então, a gente começa a perdoar desde agora, o momento presente. Por quê? Como eu faço isso? Eu começo a treinar isso na minha vida, a praticar isso na minha vida. Eu perdoo o momento. Eu não preciso nem perdoar uma pessoa, eu perdoo o momento, eu perdoo a situação. Às vezes tem situações muito, muito difíceis, muito, muito complicadas. Tem sim, tem. E eu sei que tem. E são muito difíceis. Mas nós não perdoamos coisas mínimas. Nós não demos esse passo ainda. Nós não perdoamos as coisas muito pequenininhas. Que se a gente olhar, é um grão de areia no universo. Não é verdade? Então, como que nós pretendemos perdoar se a gente não é capaz de fazer isso nem com as mínimas coisas? Então, precisamos começar a dar os pequenos passos. Conforme vamos dando os pequenos passos, vamos modificando a nossa forma de ver a vida, os nossos pensamentos, o nosso trajeto começa a ser recalculado, como um GPS, né? Quando a gente erra o caminho, e quando a gente erra o caminho, assim, não errou tanto. O GPS, ele calcula de novo, aí você não precisa dar tantas voltas. Aí você já pega o caminho certo de novo, mas você não precisou dar tantas voltas. Agora, se a gente erra muito o caminho, vai muito distante, até recalcular essa rota vai demorar e ainda eu vou ter que passar por muitas dificuldades. Então, se a gente perceber bem, nisso que ele trouxe aqui, ele está falando muito além do que ele disse aqui nessa frasezinha, que foi um parágrafozinho que eu peguei ali do livro, que aí ele foi desenrolando, disse diversas coisas. Mas esse pequeno parágrafo, ele nos mostra que se a gente mudar a nossa forma de pensar, será que nós vamos ter tantas catástrofes na nossa vida? Porque temos que pensar que essa existência, para quem acredita, essa pode ser já uma de muitas, sei lá quantas. Então, essa não é a primeira, e que a gente já vem de um passado, de uma vida pregressa, que a gente nem imagina o que aconteceu. Nós não sabemos quantas coisas nós já fizemos e que esse GPS da nossa vida, ele recalculou quantas vezes e está tão longe que a gente não sabe. E por isso, muitas vezes, a gente acaba sofrendo tantas coisas. Uns mais e outros menos. Justamente por isso. Porque cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua história. E tudo pode ir se modificando e se ajustando conforme a gente muda a nossa forma de pensar. Conforme a gente passa a estar mais conectado com o nosso eu real e conforme a nossa mente seja instrumento desse nosso ser real, trabalhe ao nosso favor. Aí as coisas podem começar a se modificar. E pode ser que a gente não tenha mais que passar por tantos dissabores na vida.
Esses que a gente vê que são terríveis, que a gente diz, puxa, eu não sei se eu aguentaria isso. Porque nós não precisamos, nós não estamos aqui para ficar sofrendo dores intensas e terríveis só porque a gente está aqui. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece com a gente tem um propósito justo. E é importante, é o nosso GPS da vida recalculando essa rota. Então, tudo tem um valor inestimável na nossa vida. Porque o nosso caminho é um único, é um só. É aquele caminho que vai nos levar de volta à fonte, da onde viemos. O estudo dos corpos já nos conta isso. Para quem já assistiu, e pode ser que se lembre a questão dos corpos, né? Dos planos. Então, ele dá um exemplo. Diz assim: por exemplo, quando alguém que você gosta acaba de morrer, ou você sente a sua própria morte a aproximar-se, não se pode se sentir feliz. É impossível, certo? Ok. Mas pode se sentir em paz. Então, o que ele está dizendo aqui? Que estar em paz não significa que não vamos sentir tristeza, não vamos ter dor. Não vamos, não, agora a gente não sente mais nada. Ou então, quando a gente está muito feliz. Não, se a gente está em paz, a gente também não sente felicidade. Quer dizer, viramos o quê, né? Robôs ou o quê? Não é isso que ele está falando. Então, ele está aqui dizendo que não é por aí. Mas pode se sentir em paz. Poderá haver tristeza e lágrimas, mas desde que você tenha desistido da resistência, sob a tristeza sentirá uma profunda serenidade, uma quietação, uma presença sagrada, que é você mesmo. É a emanação do ser, é a paz interior, o bem que não tem oposto. É aceitar as coisas. Morte existe. A morte existe. É algo que não tem como mudar. Não dá para mudar. E nós não sabemos quando será a nossa e nem a de ninguém. Não existe certeza de nada. Então, nós vamos sentir, nós vamos chorar, teremos as lágrimas rolando, não é? De acordo com como cada um sente a sua dor. Mas nós aceitamos os fatos. Essa aceitação é aquela coisa que tem dentro. Tem pessoas que são inconformadas, elas não se conformam. E é como se essa não conformação com as coisas que acontecem, parece que aquilo vai mudar o estado das coisas, e não vai. Não muda nada. Então, ela se envenena por dentro. O que ele fala aqui é que a vida vai continuar. As coisas vão continuar acontecendo, à nossa volta. Tudo vai acontecer. Porém, nós não estamos dentro de nós nos martirizando, nos opondo, ficando revoltados, com ódio da vida, com ódio de Deus, xingando Deus, nos revoltando, não aceitando, não resistindo. Então, é disso que ele está falando. É essa aceitação, é entender que aquilo é assim, e não tem o que fazer. Aí ele vai dizendo, faça sempre o que estiver ao seu alcance, para mudar ou solucionar algo. Além de você ficar fazendo isso, né, o que for possível,
Apenas aceite o que é. Você vai fazer o que está ao seu alcance para resolver alguma coisa, solucionar. Mas se nada do que você fizer conseguir resolver ou solucionar, aceite. Dentro de você, aquiete-se. Deixe ir. Solta. É como um respirar profundo. Respira. Deixa ir. Solta. Nós não estamos no controle das coisas. Não podemos estar no controle, porque é um peso muito grande para nós. Não estamos no controle do que vai acontecer. Nem na nossa vida, nem na vida do outro, nem na vida dos seres que a gente ama. Por mais doloroso que seja. Solta. Fique na paz. Solta. Quando resistimos ao que é, estamos ligados à mente. Mas quando aceitamos, nos libertamos do domínio da mente e nos ligamos ao ser real. Mas claro que isso é impossível. Aí ele faz uma observação sobre o ego. O ego é aquele ligado à mente, né? É a mente que comanda. Então, a mente que domina na ausência da consciência observadora. Qual é a consciência observadora? É o ser real, lembra? Do ser real observando, sendo. Quando essa consciência está fora da jogada, e é só a mente que está ali dominando, é ali que o ego está pegando firme, sem considerar o ser real. Se vê separado do universo. O ego é aquele que está separado. Significa separação, não significa integração. Ser integral é aquele que está integrado ao universo, aos seus movimentos, à sua energia, ao fluxo de energia do universo. Esse é o ser integrado, que é um com todos. Esse é o ser integral. O ego não. O ego é a individualidade, é a separação. O ego se vê separado do universo, se vê rodeado por outros egos que são uma ameaça em potencial. E o que é que acontece com o mundo aqui? Uma competição inglória, né? Sem honra. Todo mundo é inimigo. Eu preciso ser melhor. Hoje, essa tarde, eu coloquei, foi à tarde, de manhã, nem lembro mais, coloquei lá no grupo aquele vídeo do Sadhguru, que ele está falando várias coisas em relação a isso mesmo. Muito interessante aquele vídeo dele, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Né? Eu gosto muito dele. Acho que ele traz umas coisas bem interessantes mesmo. E nós, nessa ânsia de comparação, a gente se vê sempre menor, menos do que o outro. Como se a gente tivesse que competir, é justamente isso. É o ego. Quando a gente se vê menor que o outro, é o ego. Porque se a gente está conectado com o ser real, não existe isso. Não tem como. Eu não tenho como me comparar com o outro. Eu sou única. E cada uma das pessoas é única. E cada um de nós tem as suas potencialidades. E tem o seu propósito de estar aqui. Como nós podemos competir? Competir quando a gente está num jogo, né? Num jogo, são momentos em que você está ali naquela atividade, mas só que a vida não é esse jogo. A vida não é isso.
E às vezes, ou na maioria das vezes, vou dizer, que a gente vive a nossa vida como um jogo. É um jogo de mata-mata ali, onde a gente fica cansado. E a gente está totalmente ligado à mente nesse momento. E todo mundo é nosso inimigo, né? É algo inconsciente. É uma coisa que vem de dentro. O seu padrão, o padrão do ego, é combater o seu próprio medo e carência. O ego, ele sempre estará carente, ele sempre estará com medo. Lembra da aniquilação? Ele não quer ser aniquilado, ele não quer morrer. Para sobreviver, ele precisa lutar. Ele está querendo sempre mais e mais e mais, porque ele não tem. Ele precisa ter. E é assim que funciona. Não é quanto mais tem, mais quer? É, porque o ego é assim. Ele vive na carência, no não ter. E no medo de tudo. Tem o padrão da resistência, da avidez, da repressão, da defesa, do ataque. Esse é o ego. Que também tem estratégias muito inteligentes, porém que não trazem a solução para o problema, porque simplesmente o próprio ego é o problema. O próprio ego é o problema. Porque ele não foi feito para ser o comandante. Ele foi feito para servir ao ser real. Ele é uma ferramenta do ser real, para que esse ser real desabroche, para que ele seja aqui, no plano da forma, é aqui que essa dupla, né? O nosso ego, o nosso ser real, essa dupla vai ser de verdade, porque estamos aqui nesse plano material. E olha quantos aprendizados nós vamos ter quando o ego está descontrolado. Ele não está no lugar dele. É como uma grande empresa, onde existe o dono da empresa, o que entende de tudo, o que criou tudo, e o funcionário megalomaníaco, né? E narcisista. Então, esse funcionário começa a passar a perna ali no dono da empresa, que sabe tudo, começa a deixar ele de lado lá, e começa a querer comandar tudo, e vai tudo por água abaixo, porque ele não entende de nada. Quem entende da empresa é quem criou. É mais ou menos isso que vai acontecer quando o ego inventa de querer tomar frente e tomar as decisões por si só. Exatamente isso. Ele vira o problema. Porque quem cria o problema? Não é a mente? Quando ela está ali, descontrolada, aí vem todas aquelas questões ligadas ao nosso ego que vão gerando um monte de problemas emocionais e psicológicos, trazendo problemas também para o corpo físico, somatizando. Quem faz isso? Não é? Então, os dramas da vida acontecem quando os egos se encontram, incluindo as guerras. Então, quando os egos entram em conflito, começam os dramas da vida. E vamos ver, vamos lembrar. O que mais traz problema? Se nós vivêssemos sozinhos, nós também teríamos problemas. Teríamos dramas, porque a gente ia começar a pensar um monte de besteiras. Iríamos criar um monte de problemas. E quem iria criar esses problemas? O nosso ego. Todas as guerras foram criadas pelos egos.
não é? Sempre que dois ou mais egos se juntam, sucede-se algum tipo de drama, até mesmo que você viva completamente só, mesmo que você fique ali sozinho, como eu disse, tá? Basta se juntar as pessoas, pronto. Sempre vai ter algum problema. Podem observar. Até nas casas aí que seriam, que deveria ter paz, né? A paz famosa, tem guerra. Existem aí casas religiosas que caem, deixam até de existir por conta dos egos. Existem trabalhos que são feitos em prol de pessoas que sofreram, que, sei lá, que sofreram por grandes catástrofes, que quando você vai ver, tem pessoas mal intencionadas que se fazem passar por pessoas que vão ajudar e que pegam o dinheiro para elas e não ajuda coisa nenhuma. Então, olha só, existe muita coisa que o ego vai fazer. Quando a gente se lamenta, isso é um drama. Quando a gente se sente culpado ou ansioso, isso é outro drama. Tudo isso tem a ver com nossos egos, né? Se a gente está lamentando, por que a gente está lamentando? É a nossa mente que está ali, né? Criando aquela guerrinha interna. Daí a gente está se justificando de diversas formas. Então, é chegado o momento da gente ficar consciente dessas coisinhas que a gente faz. Quando a gente está lamentando, ao invés da gente continuar dando corda para isso, a gente para tudo, olha por que a gente está lamentando. A gente já pega, né, o probleminha ali no pulo. E ao invés de olhar para o outro, a gente olha para nós mesmos. Opa, o problema não está lá, não, o problema está aqui. Cada um com o seu problema. Não é assim? Então eu tenho que ver em mim. Por que aquilo aconteceu comigo? Por que aquilo veio para mim? Por que no fluxo universal aquilo estava no meu caminho? É complicado, né? Porque a gente vai ter que olhar para a gente mesmo. E parar de querer jogar no outro uma responsabilidade que não é dele. A nossa vida só tem a ver com a gente mesmo. O que acontece com a nossa vida tem a ver com a gente, com criações nossas. Quando deixa que o passado ou o futuro obscureçam o presente, está se criando o tempo psicológico, lembram? A matéria-prima do drama. Então, eu fico lá no passado, eu não perdoei, né? Não perdoei o momento. Lá, no momento presente, eu não perdoei. Eu deixei lá. Aí eu continuo a vida. E daqui a pouco tem um gatilho, me leva para lá de novo. Aí eu começo a criar meu drama de novo. É o tempo psicológico. Por quê? Já passou. Mesmo assim, eu estou ali rememorando um passado doloroso. E estou ali, continuando com aquele drama. E causando no aqui e agora problemas na minha vida e doenças. Porque são energias que eu estou ruminando o tempo todo e fica dentro de mim o tempo todo. Sempre que não honra o momento presente, permitindo que ele seja, está a criar um drama. Então, o que ele diz aqui? Que nós precisamos, então, aceitar as coisas como elas são. Tem algo que eu possa fazer? Já tentei de tudo. Já tentei resolver. Sei lá, fulano ficou magoado comigo. Já fui lá, já pedi desculpa, não quis. Não quis ouvir. Já tentei resolver a situação, também não deu certo. Já fiz tudo, já fiz.
Aceita. Deixa a pessoa ser quem ela quer ser. Deixa a pessoa tomar as decisões. Ela quer ir embora, deixa ela ir. Você já fez a parte, já fez a sua parte. Errar é humano. Nossas vidas são feitas de acertos e erros. Não tem como a gente acertar o tempo todo, porque nós estamos aqui aprendendo. Como a gente vai acertar o tempo todo? Não dá. Não no nosso nível de consciência. Nós estamos aprendendo. O legal é reconhecer as suas falhas. E se é o outro que falhou com a gente, se é o outro que veio pedir perdão, é o outro que quis se, retratar, qual é a minha atitude perante a isso? Eu piso nele ou nela? Eu faço o quê? Eu chuto, mando embora? Problema meu, não é? Porque a pessoa fez a parte dela. Ah, mas ela fez uma coisa terrível. Ok, mas quem fez? Fui eu ou foi ela? Foi ela, que bom que não fui eu. Jesus já disse, né? É que bom, eu não sei exatamente com as palavras, mas eu sei que ele disse. Se alguém fez um erro, o erro precisa acontecer, né? É o escândalo, ele fala do escândalo, né? Mas ai daquele que provocou o escândalo. Ele fala, eu ainda vou achar lá qual é o versículo, que eu não lembro mais, né? Mas ele fala disso. Então, que bom que não somos nós que causamos o problema. Não é? Se não são problemas tão graves assim, que talvez problemas mais graves podem exigir mais da gente. Às vezes pode ser que a gente não consiga mesmo, porque ainda é muito grande aquilo. A gente não consegue, mas tem muitas coisas na nossa vida, muitas e muitas e muitas, que a gente já pode começar a treinar sim, e começar a mudar, para ver se a gente começa a atrair melhores caminhos para a nossa vida, melhores pessoas, pessoas que vão nos trazer ensinamentos diferentes, que não são necessariamente ensinamentos de dor, porque nós não estamos aqui só para sofrer, para levar lambada. Nós não estamos aqui só para isso. Não é porque a gente está aqui, que aqui é o lugar de sofrimento. Disseram isso para mim. Eu acredito que para muitos aí devem ter dito isso também. Esse é o planeta do sofrimento. Será? Será mesmo? É uma grande escola. É uma grande escola e quem está aqui e conseguir sair daqui melhor, já é um vencedor. Porque aqui não é para os fracos, né? Estar aqui nesse planeta não é para os fracos, não. É para os fortes. Não é? Quando se aceita o que é, acabam-se os dramas. Ninguém consegue brigar com uma pessoa consciente, por mais que tente. Então, quando tem aquelas brigas, as provocações e aquilo que a gente não consegue levar o desaforo para casa, tudo coisa do ego. Não levo o desaforo para casa, tudo coisa do ego. Me desculpe. Você não entrar em briga não significa que você é fraco. Se você achar isso, coisa do seu ego. Porque quem está linkado aqui com seu ser real sabe por que não está tá deixando isso para lá. Sabe por que não está entrando nisso. Não importa o que o mundo pense. Qual é a média energética do mundo, do planeta? A média energética do planeta não é de um planeta super elevado, não é. Então, muitos que agem de forma diferente da grande maioria
vão ser vistos como fracos mesmo. Isso é de se esperar. Mas quem liga, não é mesmo? Quem liga para isso? Só quem está ligado com o seu ego. Então, isso é para a gente pensar. Então, essa pessoa vai tentar brigar com você, não importa o que ela fale, inclusive ela vai ficar muito incomodada, porque como você não dá vazão, ela vai tentar de tudo, ela vai ficar louca, porque o ego precisa da briga, e você não tá, né? É um problema, não é? É um problema sério. Para quem tá ligado pro ego, é. Então, uma discussão implica em identificação com a mente e com uma posição mental. Então, você tem a sua forma de pensar, e você briga mesmo, você está identificado com ela, e você está com a posição mental ali fixa. Assim como resistência e reação à posição do outro. Então, você tem a sua posição, você não muda, e você não aceita o que o outro pensa. Ponto, acabou. Isso dá discussão, não é? Agora, e se você não der força para isso? Bom, aí ele passa para uma outra parte do capítulo, que é sobre a impermanência e os ciclos da vida, que é uma parte bem legal, eu acho bem interessante. Me fez pensar algumas coisas. Ele diz assim: enquanto você estiver na dimensão física e ligado à psique coletiva humana, a dor física continua a ser possível. Porém, não podemos confundi-la com sofrimento, com dor mental e emocional. Então, como nós estamos aqui nesse plano material, né? Estamos dentro desse planeta, nós estamos ligados à psique coletiva, à consciência coletiva, certo? É uma energia muito forte, é como se fosse uma onda muito poderosa. E nós estamos ligados a ela. Então, a dor física ainda continua. Porém, se a gente já está desenvolvendo essa nova forma de ver a vida, tá? Que vai nos levar àquela paz, nós não vamos mais ficar de um lado para o outro, sendo joguetes das circunstâncias, né? Nós ficamos no nosso meio e a gente sente as dores físicas, a gente sente a nossa dor física normal, ou seja, a gente pode vir a ter problemas físicos, mesmo porque nós não sabemos o que nós acumulamos ali do passado, de consequências físicas que o corpo precisa purgar, coisas físicas mesmo, como doenças, né? Que o corpo está sendo um veículo para se pôr para fora aquilo, né? Aquelas energias que também lá no estudo dos corpos a gente vai entender essa parte, né? Que é bem interessante. Só que isso, como a gente está tranquilo, frente a uma doença, eu consigo ter uma melhor atitude em relação a essa doença que me acomete, né? Ou, frente a uma situação mais difícil, eu também tenho uma nova atitude, uma atitude diferente, mais proativa, né? Então, isso não significa que eu estou livre do que todo mundo está sujeito. Nós viemos aqui para o planeta Terra, nós encarnamos aqui e nós viemos com o kit Terra. Kit Planeta Terra. Todo mundo veio com o kit Planeta Terra. Então, nós estamos sujeitos ao que acontece aqui no plano físico. Estamos sujeitos, não é? Se acontecer um terremoto aqui, nós estamos sujeitos. Vamos passar pelo terremoto, vamos passar pelas enchentes, vamos passar, sei lá, por tudo que o planeta Terra nos reserva. Tá aí. Mas como nós vamos encarar tudo isso é que vai ser diferente. Vamos ter medo? É normal ter medo. Ter um medo,
O medo é instinto de sobrevivência, faz parte, já está embutido em nós. Inclusive, o medo, na hora certa, ele ajuda que a gente tenha precaução, que a gente tenha mais cuidado, ele faz com que a gente consiga preservar a nossa vida, a nossa e das pessoas que a gente ama. Então, tudo numa dose certa vai nos ajudar. Nada está na nossa vida por acaso. Todas as emoções, elas têm um propósito na nossa vida. A gente precisa delas. Agora, o sofrimento emocional é que a gente vai começar a ter uma nova forma de ser e de agir. E muitas pessoas já vão poder relatar isso, sim. Como relatam? Muita gente já relata isso. A sua forma de ver, não é? Eu mesma conheço várias pessoas que sofrem com doenças bem terríveis mesmo, mas têm uma sobriedade, né? Conseguem passar por aquilo. E conseguem saborear aquela vida que elas podem ter. Refletir sobre tudo, enfim, ter um outro aproveitamento, né? Todo sofrimento é criado pelo ego e é devido às resistências. Enquanto você estiver nessa dimensão, continuará sujeito à sua vida, à sua natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas deixará de considerar isso como um mal. Isso apenas é. Então, nós estamos num mundo que é totalmente impermanente. Tudo que acontece aqui não é algo que vai durar para sempre. Tudo é feito de ciclos. Exatamente tudo, tudo, tudo. Sofre ciclos. Até os objetos que são inanimados, a gente pode perceber. Existem objetos mais resistentes, existem objetos que não são tão resistentes assim, e com o passar do tempo eles começam a se deteriorar. Uns têm uma duração maior, outros têm uma duração menor. O plástico, por exemplo, se você deixar o plástico, né, sacos plásticos, até grossos, no sol e deixa ali. Quando você vai ver depois de um tempo, ele está todo quebrado, ele está se quebrando sozinho. Então, tudo tem um tempo, vamos colocar assim, de vida, né? Em que fica aqui, em nosso meio. Muitas coisas se deterioram muito rápido, outras demoram muito na natureza para se deteriorar. Mas, um dia vão se deteriorar. E isso é normal que aconteça, tá? Porém, nada disso é ruim. Apenas é assim que é. As coisas acontecem dessa forma, né? Então, ele fala aqui dos ciclos no nível da forma, que é esse nível que a gente está vivendo aqui, onde acontece a existência de objetos, de coisas, né? De seres, onde é possível ver as coisas, elas têm uma forma. Esse mundo da forma onde a gente vive, que é o plano material, tá? Então, ele fala que os ciclos de vida existem assim. Em uma estrela, por exemplo, ela tem um ciclo de vida, né? Um planeta, ele também tem um ciclo de vida. De seres humanos, nós, seres humanos, também temos um ciclo de vida. O ciclo de vida animal, de vida vegetal, de uma nação, entre muitos outros ciclos, né? Então, a gente pode até lembrar aí, quem estuda, se a gente vai estudar a história, nações que se perderam, que deixaram de existir, por exemplo, a civilização egípcia, ela teve uma queda, né? E tantas outras civilizações aí da antiguidade que tiveram a queda,
tiveram seu ponto de ascensão, seu ponto de queda, né? Então, ele fala que tudo nesse plano da forma tem esse ciclo de existência, tá? Inclusive, nós, como seres humanos que estamos atuando aqui, né, na nossa sociedade, nós também temos os nossos ciclos de perdas e ganhos. Ou seja, a nossa situação de vida, ela é impermanente. Então, tem momentos que nós estamos subindo, né? Estamos naquela onda que está subindo, está indo no seu ponto máximo, aquela prosperidade máxima, aí vai caindo. É sempre assim. São os ciclos da nossa vida mesmo, de tudo que a gente faz. Se a gente está, por exemplo, num emprego, nós não vamos ficar sempre igual naquele emprego. Nós vamos começar a subir, começar a crescer, vamos ficar num topo, aí nós vamos começar a declinar, até que a gente vai embora. Com tudo é assim. Até se a gente pensar nas amizades, nos relacionamentos, existe o ciclo que vai subindo, chega no ponto máximo, no auge daquele relacionamento, aí ele vai descendo e vai quase, praticamente terminando, né? Nós podemos dizer que, vamos pensar assim, um relacionamento de pessoas que estão casadas, por exemplo, né? Vamos pensar assim, pessoas casadas, elas encontram esse ciclo. Porém, quando o ciclo está terminando, nada impede que elas comecem um novo ciclo. Ou seja, elas vão precisar abrir espaço para o novo, deixar o ciclo antigo ir. E esse espaço para o novo vai trazer novas decisões que vai dar uma motivada, e aí eles começam de novo a ter uma subida de ciclo, que também vai descer. Por isso que é o eterno até o tempo que dure, né? Seja eterno por tanto tempo que dure, não para sempre, porque não tem como a gente falar que as coisas são para sempre, porque as coisas são impermanentes. Elas são baseadas em ciclos aqui nesse nosso mundo da forma, né? Então, as amizades, da mesma forma. As amizades que são incríveis, muitos se afastam para voltar depois, com novos olhares. Então, não significa que as coisas precisam terminar, mas que a gente precisa respeitar os ciclos. Os ciclos que sobem e descem como ondas. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro também, a prosperidade, né, na parte financeira, é a mesma coisa. Tem momentos que a gente está muito bem, a gente está lá no alto, e tem momentos que a gente não está. Muitos investidores aí, investidores da bolsa, esses grandes investidores, eles já sabem disso. E no momento que está em baixa, que eles percebem que o ciclo está descendo, eles ficam quietinhos e não fazem nada. Eles nem se movem, eles ficam quietos. Eles não investem em nada, eles param com tudo. Aí, eles deixam acontecer, aceitam que o ciclo é esse, até que eles percebem que está vindo a nova onda, aí eles vão para a onda nova. E assim, eles não perdem, eles estão sempre ganhando. Porque eles já sabem, eles já conhecem esse movimento do universo. Então, nós temos que perceber, temos que começar a perceber os ciclos da vida. Como tem os ciclos da lua, não é? Os ciclos da flor, de todas as flores e todos esses vegetais da natureza, todos eles têm um ciclo também, que estão também muito influenciados pela lua, pelos ciclos da lua, né? Então, nós temos que nos conectar mais com a natureza, estarmos mais conectados com essa natureza que está aí
para nos dar esse suporte, nos fundir com ela, com o nosso ser real, acreditar no universo. A gente precisa acreditar, ter essa fé. E saber que o universo só vai nos trazer o que é importante para nós, o que nós precisamos. E aí vem a aceitação. Porque não somos nós que estamos fazendo tudo sozinhos. Nós fazemos parte do todo. E o todo sabe muito mais do que nós. Um ciclo poderá demorar horas ou anos. E existem muitos ciclos pequenos dentro dos grandes ciclos, tá? Então, nós temos que começar a observar isso. Na nossa vida, existem ciclos que demoram muito. Mas será que teve algum ciclo que a gente já podia ter terminado, mas a gente está resistindo? A gente não está se abrindo e nos conectando com essa realidade, né, da natureza? E por conta disso, a gente está parado ali e resistindo e deixando de crescer? Existem muitos ciclos dentro desses grandes ciclos, ou seja, pequenas coisas que começam e acabam aqui dentro desse grande ciclo. Vamos pensar as nossas fases, né? De criança, adolescência, adulto, idade mais avançada, meia-idade, né? Enfim. A gente vai passando por esses ciclos. E dentro desses grandes ciclos tem os pequenos ciclos. A gente passa por várias fases, por exemplo, no nosso ciclo de adultos. A gente passa por várias fasezinhas ali. São vários pequenos ciclos, né? E muitas doenças são criadas através da luta contra os ciclos de baixa energia. Essa é uma outra informação importante que ele traz. Nós temos, como eu já disse, da onda, né? Uma hora a gente está na alta, outra hora a gente está na baixa, e assim vai. Nós temos os ciclos de baixa energia também. Aqueles momentos em que a gente parece que a gente está sem energia para fazer as coisas, a gente está mais introspectivo, a gente não está muito afim mesmo de fazer isso ou aquilo. A gente pode respeitar, esse é o ciclo de baixa energia. Então, existem pessoas que passam por cima de si mesmas. Ela está mais introspectiva, não significa que ela vai parar com tudo, mas ela está mais tranquila. Ela não quer ir para aquela luta da vida. Ela quer ficar um pouco aqui. Ok, deixa ela ir. Se permita, se respeite, respeite o seu ciclo, o seu momento, e vai mais devagar nesse momento. Quem não se respeita vai passando por cima de tudo. Eu não aguento mais, eu não estou nem me sentindo bem, mas eu faço. Ah, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu preciso dormir. Não, eu não preciso dormir, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Tem parada. Não param. E a vida é assim, uma loucura. É no 220 o tempo todo. Uma pessoa que está no 220 o tempo todo, ela não está respeitando os seus ciclos de baixa energia que existem, porque nós somos feitos de ciclos. E quando a gente não respeita, então a gente passa por cima, é aí que a gente ganha as nossas lindas e maravilhosas doenças, né? Aí eu tive uma reflexão minha mesmo em relação às vidas. As vidas que a gente pode ter para quem acredita, para quem não acredita, deleta o que eu vou falar, né? Mas para quem acredita, eu pensei nos ciclos em relação, inclusive, às vidas. Temos vidas, existências, em que a gente vem para o planeta Terra
e nós, sei lá, fazemos grandes coisas. Vamos pensar, Chico Xavier. Poxa, nessa existência dele aqui, ele veio numa super vida, onde ele teve muito trabalho, ele trabalhou muito, e ele fez grandes coisas. Ele trabalhou, e ele criou, e ele gerou, ajudou muita gente, né? Tudo que a gente já sabe que ele fez. Numa próxima vida, ele vai vir, provavelmente, numa vida mais tranquila, porque as vidas também são feitas de ciclos. Vem numa próxima vida para ver, talvez, as questões dele. Porque ele é um ser humano. Ou ele é um ascensionado? Não, ele é um ser humano, com dificuldades, com, né, coisas para aprender, uma série de coisas. Quem vai dizer que ele não vai vir em uma vida apenas para ter uma vida tranquila, para rever as coisinhas dele internas, sem ter que cuidar do mundo como ele cuidou, sem ter que atender tanta gente. Ele só veio para cuidar dele. Aí vamos supor que ele não se respeita e ele sai por aí, né? Porque algo dentro dele se lembra, sabe o que ele já fez lá atrás. Aí ele não quer descansar, ele não quer ficar cuidando das coisas dele. Aí ele vai lá e começa a fazer tudo de novo e nada dá certo. Por quê? Porque ele tinha uma vida no momento que seria a vida para ele se reabastecer. É a vida para ele ficar dentro dele mesmo, para ele cuidar dele, para ele cuidar das questões, né, pessoais dele, em relação, inclusive, a outras pessoas. Então, me veio isso e eu não sei. Talvez eu vi sentido nisso, né? Então, eu estou falando que veio de mim para ninguém pensar que isso está escrito lá no livro, porque não está. Isso foi uma reflexão minha, tá bom? Isso também mostra como a mente pode fazer um grande desserviço quando o propósito é apenas ser, sem grandes pretensões, que é isso que eu falei aqui, né? Às vezes a pessoa veio para ver suas questões internas, para trabalhar algumas coisas que ela ainda não trabalhou, que não ficou bem resolvido. Ela não veio para cuidar do planeta, ela veio para cuidar dela. E aí vem a mente dela e começa a querer que ela faça tudo de novo, coisas que ela já fez, mas que agora não é o ponto. Então, é um desserviço da mente, né? Ela só tinha que ser ela mesma. Então, com essa minha última reflexão, eu encerro nesse momento essa parte aqui do capítulo e eu aguardo vocês na próxima aula, ok?